Fala pessoal, tudo bem com vocês? Galera, muito prazer, eu sou o professor Daniel Cataldo e hoje eu vou ser o seu professor de Física e nós vamos estudar um pouquinho sobre movimento circular. Bora lá? Galera, pra gente começar então o nosso assunto de hoje, a gente vai iniciar nessa parte da cinemática o entendimento do movimento curvilíneo. Quando a gente, por exemplo, pega um determinado corpo e começa a dar voltas com ele, certo? E aí você tem N situações no seu dia a dia que você pode analisar. Por exemplo, o movimento de uma roda, o movimento de uma bicicleta, né? Quando você pedala ali. E aí nós temos algumas características importantes desse movimento. É interessante, nesse primeiro momento, a gente analisar as principais grandezas que estão envolvidas nesse processo. Vamos conhecer? Olha para cá. Eu coloquei para vocês aqui exatamente o movimento de uma partícula qualquer. Repare que você, para analisar qualquer movimento, né, para você identificar se um corpo está em movimento ou não, é necessário você ter um referencial. E aí, o que a gente vai fazer é o seguinte. Nós vamos analisar essa linha na horizontal como sendo a referência do nosso movimento. De tal maneira que eu peguei, por exemplo, essa partícula e observei que ela tem uma certa posição em relação a essa linha horizontal aqui. Só que essa posição aqui que a gente vai definir é exatamente a posição angular inicial. Então, repare que aqui você tem um ângulo laranjinha. Então, eu posso, definir para vocês que aqui nós temos um ângulo inicial. Tudo bem até aí? Repara aqui, eu vou colocar essa definição para você. Nós temos essa posição como sendo inicial, então eu vou chamar isso de θ0. Fechado? E aí, passado um certo tempo, a bolinha, essa partícula que estava nessa posição, ela se deslocou um pouquinho. Então, em relação à nossa referência, ela tem uma nova posição. Beleza, então aqui está a nossa posição final. Vou chamar isso só de θ, tá? De θ nesse caso. Quando você pega, por exemplo, esse ângulo θ, que é maior do que esse ângulo θ0, que é na verdade a posição inicial e a posição final, a gente consegue brincar um pouquinho com essa variação do nosso ângulo, não é mesmo? E aí quando a gente pensa na variação do nosso ângulo, eu posso falar, portanto, que aqui nós temos um Δθ. E esse Δθ vai ser importante para a gente, porque esse Δθ ele vai garantir para nós aqui exatamente o deslocamento angular da nossa partícula. E aí, como é que nós vamos calcular esse deslocamento angular? Nós vamos fazer o seguinte: Δθ, que é o nosso deslocamento angular, depende da posição final, que é esse ângulo final que eu tenho aqui, menos a posição inicial, que é esse ângulo inicial que eu tenho aqui. Ok? E aí, então, a gente já tem como calcular esse deslocamento angular. Fechado até aí? O que nós vamos analisar? Apesar de nós falarmos em ângulo ao longo desse nosso desenho, ao longo desse processo, nós temos que entender aqui que no movimento circular, nós não vamos trabalhar com o grau. Tudo bem até aí? Nós vamos sempre trabalhar com o radianos. Então, no nosso sistema internacional de medida, a gente vai trabalhar sempre com o nosso radiano. Só que você conhece um pouco dessa conversão. Quer ver? Se eu, por exemplo, perguntar para vocês quanto é que vale 2 π radianos, você, consequentemente, você vai me dizer que esse cara aqui é 360 gramas. Não é mesmo? Outra pergunta. Se eu perguntar para você quanto é que vale, por exemplo, o π radianos. Quando você olha, quando eu te pergunto quanto é que vale esse π radiano, que é a metade de 2 π, você já sabe que esse cara aqui vale 180. Então, se por um acaso você precisar descobrir quanto é que vale o radiano, a medida em radianos daquele ângulo, basta você fazer uma pequena regra de 3 com 360, 2π ou 180 e π. E você consegue descobrir quanto é que vale em radianos aquele ângulo em questão. Até aí foi? Então não se esqueça, para calcular exatamente o deslocamento angular, eu preciso da posição final, a posição angular, menos a posição angular inicial. Ok? Só que você observou que eu coloquei aqui uns tracinhos na nossa partícula. Isso acontece porque ela está em movimento. Vou até melhorar um pouquinho a nossa história. Se você observar, por exemplo, até aqui, essa bolinha está sempre executando deslocamentos iguais. E vamos partir do princípio que esses intervalos de tempos também são iguais. Então, nesse primeiro pedaço, eu tenho um movimento circular uniforme. Tudo bem? Mas daqui a pouco nós falamos sobre isso. A partir daqui, a gente já começa a aumentar os nossos deslocamentos. Se a gente começa a aumentar os nossos deslocamentos, eu vou ter um movimento circular uniformemente variado, ok? Então, MCU, movimento circular uniforme,
e MCUV, movimento circular uniformemente variado, eu falo daqui a pouquinho. Tudo bem? Para conhecer esses movimentos, além do nosso deslocamento, a gente precisa conhecer um pouquinho sobre a nossa velocidade angular. Essa velocidade aqui, ela não é mais aquela velocidade que a gente chamava de V. A gente vai usar uma outra letra aqui pra gente, tá? E aí, se você observar, essa velocidade, né, ela está sempre de acordo com o nosso deslocamento. Então, se eu sei, por exemplo, qual foi o deslocamento dessa partícula, em quanto tempo ela fez isso, eu sei calcular exatamente essa velocidade. Que nesse caso, a gente vai trabalhar como sendo velocidade angular. E aí eu vou usar a letra ômega aqui pra gente. Tudo bem até aí? De boa? Tudo tranquilo? Então, para calcular a velocidade angular média, a gente vai usar o ômega m. E aí eu vou fazer delta θ sobre delta t. O que significa isso? Para calcular essa velocidade angular média, eu preciso saber o deslocamento angular e preciso saber em quanto tempo ele executou esse deslocamento. Fechado? E aí, se eu sei que deslocamento é medido em radianos, no sistema internacional, esse cara é radianos por segundo. Até porque, quando a gente fala de tempo, nosso tempo aqui nesse caso, a gente sempre vai trabalhar em segundo. No sistema internacional, sempre segundo. Tudo bem até aí? Bem, depois desse primeiro pedaço, onde eu falei para vocês que esse movimento era circular uniforme, esse cara começou a aumentar a sua velocidade, porque o deslocamento foi aumentando, certo? Conforme o deslocamento vai aumentando, é porque a sua velocidade fica cada vez maior. Olha, então se a velocidade fica cada vez maior, então eu posso garantir para vocês que nesse pedaço aqui em diante, a gente começa a ter uma aceleração. E também dá para a gente calcular essa aceleração, né? Como é que eu faço para calcular essa aceleração? Olha, eu preciso saber quanto a minha velocidade mudou e em quanto tempo isso aconteceu. Então, portanto, para calcular a aceleração angular média, eu vou chamar isso aqui de alfa m. Então, o alfa vai ser a letra que nós vamos usar para a aceleração angular, ok? E aí, essa aceleração angular média, eu preciso saber a variação da minha velocidade angular. Então, eu preciso delta ômega dividido pelo nosso delta t. Então, se eu dividir delta ômega pelo delta t, eu sei exatamente a nossa aceleração angular média. Ok, até aí? Todo mundo tranquilo? E qual seria a unidade no sistema internacional para esse cara? A unidade de medida do sistema internacional para esse cara, a gente vai chamar isso aqui de radianos por segundo ao quadrado. Beleza? Porque esse cara aqui é radianos por segundo, esse cara é segundo, então fica radianos por segundo ao quadrado, bem tranquilo. Agora, para finalizarmos essa primeira parte, o que muitas das vezes acaba criando uma certa confusão aqui no nosso entendimento das nossas questões? Esse cara, né, ele está dando voltas e voltas em relação a um ponto central aqui, ok? Imagina que isso aqui fosse um carrossel, né? Carrossel de parque de diversões, o cara está girando ali. Tem momentos, né, que você tem uma velocidade um pouco maior, tem momentos que você começa a girar lentamente. Só que se você, por exemplo, dentro de um determinado intervalo de tempo, medir quantas voltas, né, aquele brinquedo dá, você está falando da repetição de um fato, não é mesmo? Você está sempre repetindo, você está dando voltas dentro de um determinado intervalo de tempo. Portanto, quando você fala do número de voltas que você executa dentro de um determinado intervalo de tempo, você está falando de uma repetição, você está falando de frequência. A frequência no movimento circular é muito importante, porque já que a gente está girando, já que a gente está dando, né, voltas e voltas em relação a um determinado ponto central, o caso do carrossel, eu estou repetindo esse fato dentro desse intervalinho. Ora, então o número de voltas executadas em um determinado intervalo de tempo é o que nós chamamos de frequência. E, portanto, a gente pode definir a frequência como sendo o número de voltas dividido pelo nosso intervalinho de tempo. Ok, TI? E aí eu quero que você comece a pensar comigo o seguinte. Você sabe me dizer quanto é que vale a frequência da rede elétrica da sua casa? Paulo, como assim a frequência da rede elétrica da minha casa? Porque quando você pensa na sua corrente elétrica, a sua corrente elétrica é uma corrente alternada. Então ela tem um movimento senoidal. Se ela tem um movimento senoidal, ela tem uma certa oscilação. Bem, então se ela tem uma certa oscilação, eu posso pensar nessa frequência. Só em termos de curiosidade, a frequência da sua corrente elétrica é de 60 Hz. O que significa ter 60 Hz? Significa que a cada 1 segundo, a oscilação executada ali na sua corrente elétrica é de 60 oscilações. Bem, então 60 Hz é 60 oscilações por segundo. Então, quando a gente fala de frequência, a gente está falando sempre no sistema internacional na medida de Hertz, que é a mesma coisa que rotações por segundo. Por isso que eu já coloquei para vocês aqui, ó, RPS. E aí você pode sempre trabalhar com esse cara em Hertz. Por isso que é Hz. Então, Hertz.
ou rotações por segundo significa a mesma coisa. Só que em termos de prova, em termos de concurso, muitas das vezes o cara me dá isso aqui em rotações por minuto, por isso que é RPM. E aí, como é que a gente faz para converter isso? Repara uma coisa, ele está falando de rotações por minuto, só que o minuto tem 60 segundos, não é mesmo? Então, se por um acaso o cara te forneceu essa informação aqui, essa frequência em RPM, e quer a resposta no sistema internacional, você vai dividir isso aqui por 60. Tudo bem até aí? Porque você está falando de rotações por minuto. Caso você queira voltar para RPM, você vai fazer a operação inversa. Então você vai multiplicar por 60. Tudo bem? Então frequência ela é muito importante, porque ela é a repetição desse fato dentro de um determinado intervalo de tempo. Agora, para finalizarmos, repare que você pode ter outra ideia, uma outra definição, que seria a ideia de período. O que é período? Período é tempo. Se você, por exemplo, medir o tempo para você completar uma volta daquele carrossel que eu estava citando para vocês, ora, esse tempo que você obteve é o que nós chamamos de período. Então, período é o tempo para completar uma única volta. Ora, então se frequência é o número de voltas pelo tempo, se eu inverter esses dois, vai ficar o número de voltas dividido pela frequência, tudo bem? Então frequência e tempo, frequência e período são grandezas inversamente proporcionais. Quanto maior a minha frequência, menor vai ser o período. Repare, eu estou dando muita volta, muita volta, muita volta. E aí eu tenho, de fato, um período bem menor. Pensa comigo, só para a gente entender uma aplicação. Quando você usa uma bicicleta de marcha e você sobe a ladeira, você coloca na marcha mais leve, certo? E aí você fica girando ali, o pedal fica pedalando, parece que você não vai sair do lugar. Repare que você começa a girar muito. Então, o seu tempo para dar uma volta completa, ele é muito pequenininho. Em contrapartida, você deu várias voltas. Então, se você deu várias voltas, sua frequência é maior. Frequência e período são grandezas inversamente proporcionais. Tudo bem até aí? E aí a gente pode dizer o seguinte, se eles são inversamente proporcionais, eu posso falar que a frequência é 1 sobre t, onde t é a letra que nós vamos usar para o nosso período. Lembrando que, sendo tempo, a gente vai trabalhar isso aqui no sistema internacional como sendo o nosso segundo. Foi? Até que foi? Galera, a partir de agora, a gente vai passar para a próxima aulinha, a parte 2. E nessa aula a gente vai envolver alguns conceitos de movimento circular uniforme, movimento circular uniformemente variado e transmissão de movimento. Fechado? Vou apagar o quadro e a gente já volta. Valeu! Bem, galera, vamos lá. Então, olha só. Agora, o que a gente vai estudar aqui? Dentro do movimento circular, como eu falei com vocês na primeira parte, nós temos tanto o movimento circular uniforme quanto o movimento circular uniformemente variado. Isso aqui é conhecido como MCU, isso aqui é conhecido como MCUV. Tudo bem? E aí, como o nome sugere pra gente, isso você já viu, por exemplo, lá em cinemática escalar, você vai estudar a seguinte situação. Nesse movimento circular uniforme, a sua velocidade é constante, então você não tem aceleração. Beleza? Então eu posso garantir para vocês, nesse caso, que a nossa velocidade angular, ela é constante, tá? Abreviei aqui, ó, velocidade é constante nesse caso. Então você não tem aceleração angular nesse momento. E no movimento circular uniformemente variado, a nossa aceleração angular, nesse caso, ela é constante, ok? E aí, como é que a gente pode, por exemplo, equacionar algumas coisas aqui? Para poder a gente tentar equacionar essas coisas aqui desse movimento, lembra do movimento na cinemática escalar? No movimento uniforme lá, você tinha sempre aquela equação que era famosa, chamada equação do sorvete, né? A função horária da posição. Aqui você vai ter algo muito parecido. Repara uma coisa, a gente pode muito bem dizer o seguinte, nossa posição final é igual à posição inicial mais a velocidade angular, que é constante, vezes o nosso tempo ali, ok? E então nós temos a nossa função horária da posição angular nesse caso, ok? No movimento circular uniformemente variado, eu vou ter 3 equações, assim como eu tinha lá no movimento na cinemática escalar, beleza? E aí nós vamos ter, por exemplo, velocidade angular final é igual à velocidade angular inicial mais a aceleração vezes o tempo. É algo parecido com V igual a V0 mais AT. Nós temos posição final é igual a posição inicial mais velocidade angular inicial vezes o tempo mais aceleração tempo ao quadrado sobre 2, ok? Algo parecido com aquela equação que a gente chama de sorvetão, né? E por último, eu posso dizer que a velocidade angular final ao quadrado
é igual à velocidade angular inicial ao quadrado, mais 2 vezes a aceleração angular, vezes o nosso deslocamento. Algo parecido com a nossa equação de Torricelli. Ok? Então nós temos essa equação para movimento circular uniforme e essas 3 equações para movimento circular uniformemente variado. O que você tem que lembrar? Aqui a sua velocidade é constante, não tem aceleração, sempre executando deslocamentos iguais em intervalos de tempos iguais. Que você vai ter aceleração constante, então você sempre vai ter variações de velocidades iguais em intervalos de tempos iguais. Fechado até aí? Para pegar agora e entender tudo isso que nós estamos falando, eu preciso criar uma relação, entre as grandezas. Eu vou criar relações entre as grandezas lineares e angulares. De tudo que nós falamos do angular e de tudo que você já viu do linear, a gente pode tentar juntar. Como assim? Essa figura aqui, por exemplo, com certeza você já viu na sua vida. E aí, quando é que você viu isso aqui? Repare que isso aqui é um setor circular, certo? E aí eu gostaria muito de descobrir quanto é que vale o comprimento desse setor. Poderia me ajudar? Repare aqui. Para descobrir esse comprimento aqui, lembra, eu precisava saber aqui o raio desse setor, e eu precisava também de um ângulo central aqui, que a gente chama de θ, não é mesmo? E lá na matemática, portanto, para descobrir quanto é que vale esse comprimento do setor, a gente fazia o seguinte, a gente definia que o comprimento do nosso setor era o ângulo central multiplicado pelo raio. Tanto é que fala aí para mim, como é que eu faço para calcular o comprimento de uma circunferência? Para calcular o comprimento de circunferência, eu faço 2πr, onde 2π, lembra da primeira parte? É 360, então meu ângulo central ali é 360, 2π radianos. Então 2π vezes o raio. Então eu vou fazer ângulo central multiplicado pelo raio. E aí nós temos uma primeira relaçãozinha que a gente está roubando aqui da nossa matemática. Tudo bem até aí? Mas se eu tenho uma relação de angular com linear para a posição, consequentemente, eu vou ter uma relação para velocidade e aceleração. Perfeito. Que relações são essas? Eu vou fazer o seguinte, pessoal. Eu vou criar algumas operações aqui e nós vamos chegar à nossa definição. Por exemplo, se eu variar de um lado esquerdo, eu vou variar do lado direito, certo? Então, por exemplo, se eu mudo o comprimento do meu setor, eu vou mexer nesse ângulo central, certo? Então, variou o comprimento do setor, variou o meu ângulo central. O que não vai mudar? É o raio. O raio permanece constante. Tudo bem até aí? Beleza? O que nós vamos fazer? Essas variações, ela ocorrem dentro de um determinado intervalo de tempo. Então aqui eu tenho um ΔT e aqui eu tenho um ΔT também. Repara uma coisa, quando a gente olha para isso daqui, nós já entendemos que ΔS dividido por ΔT não é exatamente a nossa velocidade. Então eu vou ter aqui, velocidade, que a gente chama de velocidade linear, é velocidade na periferia, ok? É velocidade tangente à trajetória. E aí eu vou ter que esse cara é Δθ dividido por ΔT, que na primeira parte nós definimos como sendo a velocidade angular, não é mesmo? Então isso aqui é velocidade linear, vezes velocidade linear é igual a velocidade angular, multiplicado pelo nosso raio. Opa! Encontramos uma segunda definição. Só que agora, essa segunda definição, ela se refere à velocidade linear e à velocidade angular. Galera, essa relação aqui, ela é extremamente importante para você. Você sempre vai usar essa relação. Tudo bem até aí? Guarda ela com carinho, perfeito? Para finalizarmos, então, as nossas relações, a gente pode também construir uma relação para a aceleração. Tá, como assim? Eu vou pegar essa definição aqui e vou aplicar variações. Se a gente vai ter variações de velocidades lineares, a gente vai ter variações de velocidades angulares. Então eu tenho ΔV é igual a ΔΩ. O que vai mudar? O raio. Tudo bem até aí? Beleza? E aí eu vou pegar, essas variações aconteceram em um certo intervalo de tempo. Então, ΔT. Opa, então o que a gente vai ter aqui? Eu vou pegar o seguinte, eu vou pegar minha canetinha verde aqui só para criar um destaque para você. E aí aqui nós temos, ΔV sobre ΔT. Quando a gente fala ΔV sobre ΔT, a gente está falando de aceleração linear, ok? E aí quando eu pego, ΔΩ dividido por ΔT, eu estou falando de aceleração angular. Perfeito, galera. Então a linear é angular multiplicada pelo raio. E maneiro. Dá pra gente, então, sempre que você tentar encontrar a relação entre linear e angular, basta você pegar o angular, multiplicar pelo raio, que você encontra a linear. Fechado? Aqui, angular vezes raio, angular vezes raio, angular vezes raio.
E aí eu vou descobrir a linear, linear, linear. Vamos voltar para essa expressão aqui que é importante. O que eu quero que vocês entendam? Quanto maior for o seu raio, maior vai ser a velocidade angular. Perdão, a velocidade linear. Isso é muito importante, tá? São grandezas diretamente proporcionais. Estou repetindo. Quanto maior o raio, maior a velocidade linear. Agora, a velocidade angular, ela é inversamente proporcional ao nosso raio. Tudo bem até aí? Todo mundo tranquilo? Então, na próxima parte, a gente vai falar um pouquinho sobre transmissão de movimento, ok? Aguarda aí. Valeu! Bem, pessoal, voltamos. Agora nós vamos falar um pouquinho sobre transmissão de movimento, ok? E aí, para tentar ilustrar um pouquinho o que eu quero dizer, eu coloquei para vocês aqui o desenho de uma bicicleta, tá bom? Para poder tentar entender como é que funciona nesse cara, e aí a gente consegue, por exemplo, pensar de uma maneira geral de transmissão de movimento. Fechado? O que vai acontecer? O que a gente precisa lembrar aqui, galera? Nós precisamos lembrar que se, por exemplo, você pegar um ponto, né, nessa roda aqui, né, essa roda dá uma volta completa, certo? Ela fez, então, um certo deslocamento. Então, portanto, para voltas completas, né? Então, olha só, para uma volta completa, o que a gente tem que se ligar? Nós temos que nos ligar ao seguinte, que a velocidade linear, né, que a velocidade na periferia, ela fez um certo deslocamento que foi o comprimento de uma circunferência. Então, 2é. E aí, se você pensar nesse deslocamento que esse cara fez, ele simplesmente, ao dar uma volta completa, ele gastou um certo tempo. Esse tempo que ele gastou, nós vamos definir como sendo o nosso período. Então, portanto, eu posso dizer que a velocidade linear é 2πr sobre t. E aí, lembra, na primeira parte nós definimos que período é inversamente proporcional à frequência. São grandezas inversamente proporcionais. Então, uma outra maneira de você escrever a velocidade linear seria velocidade linear é 2πr f. Então eu tenho duas equações importantíssimas sempre que o cara falar de uma volta completa, tudo bem? Daqui você também pode obter a questão da velocidade angular. E aí nós temos que a velocidade angular seria 2π, porque ele deu uma volta completa sobre o período, ou a velocidade angular é 2πf. Repare que nessas expressões que nós temos aqui, eu não preciso pensar no nosso raio, né? Essas duas aqui, eu não preciso pensar no nosso raio. Mas vamos analisar comigo. Se eu pego uma roda menorzinha, né? Se eu pego uma roda menorzinha, o raio é menor, certo? Então o tempo para ele dar uma volta completa é menor. Então o que você tem que analisar? Período e velocidade angular são grandezas inversamente proporcionais. Quanto maior for essa velocidade angular, menor vai ser o seu período, tudo bem? Da mesma maneira que quanto maior for a sua velocidade angular, mais voltas você está executando. Maior vai ser a repetição do fato, então maior vai ser a sua frequência. Beleza, né? Então quando a gente pensa em transmissão de movimento, repara uma coisa, você começa a pedalar aqui, pedalar, a ponto dessa correia puxar exatamente esse peãozinho que nós temos aqui atrás, que está acoplado através de um eixo com a roda. Então quando você pedala, você puxa a corrente puxa o peão está acoplado ao eixo que faz exatamente a roda girar. Então a bicicleta começou a andar. Resumo, você transmitiu o seu movimento. O ato de você pedalar foi transmitir essa pedalada para a correia, que foi transmitido para o nosso peão, que foi transmitido para o eixo, que foi transmitido para a nossa roda. E, consequentemente, toda a sua bicicleta andou. Só que aí o que acontece? Nós temos tamanhos diferentes aqui, né? Perceberam? Por exemplo, se eu definir aqui exatamente nessa catraca aqui, ó, ok? Nessa catraca, eu tenho, por exemplo, o raio 1. Vou falar então que o raio da roda é o nosso raio 3. E esse cara aqui atrás, eu vou definir como sendo o nosso raio 2. Tudo bem? Do nosso peãozinho ali atrás. Beleza, o que eu quero que vocês observem? A transmissão de movimento, ela tem duas características extremamente importantes para a gente não pode esquecer. O que a gente precisa procurar? A gente precisa procurar o seguinte, sempre que você tiver, por exemplo, uma correia ou polias dentadas, como assim, Cataldo? Em polias dentadas. Quando você, por exemplo, pensa em algumas engrenagens, certo? Aquelas engrenagens que tem aqueles dentes acoplados um no outro, você está nessa primeira situação aqui. Tudo bem até aí? Então você não pode esquecer. Você pode ter a correia ou polias dentadas, que é o que a gente quer analisar. Se você observar o meu desenho, nós temos aqui a nossa catraca
presa ao nosso peão através de uma correia. Então eu estou no primeiro caso, ok? É importante lembrar o seguinte, como eu estou falando de velocidade linear, sendo a velocidade na periferia, quando esse cara girar, a velocidade linear, por exemplo, aqui ó, da nossa catraca, vou chamar isso aqui de velocidade 1, ela vai ser igual à velocidade da correia, que consequentemente vai ser igual à velocidade do nosso peão. Então eu vou chamar isso aqui de velocidade 2. Então você não pode esquecer, sempre que você pensa em correia e polias dentadas, as velocidades nas periferias são iguais. Então eu posso definir que a velocidade 1 é igual à velocidade 2. Tudo bem até aí? Daqui, o que a gente pode obter? A gente pode obter uma série de informações, tá? E quais informações são essas? Ora, repara uma coisa, se você, por exemplo, pegar esse cara e igualar dos dois lados, você pode garantir que o raio 1 dividido pelo raio 2 é igual ao período 1 sobre o período 2. Por que isso, Catálogo? Porque quanto maior o raio, maior o círculo, certo? Consequentemente, maior vai ser o tempo para aquele cara dar uma volta completa. Sendo esse cara constante, esses dois camaradas são grandezas diretamente proporcionais. Tudo bem? Outra coisa que você pode obter. Quando você olha para essa definição, raio e frequência são grandezas inversamente proporcionais. Quanto menor o raiozinho, mais frequências, né, você tem, mais voltas você está dando. Então você pode falar que você tem aqui, ó, R1, frequência 1, é igual a R2, frequência 2. E o que isso é interessante? Lembra do exemplo da bicicleta quando você quer subir uma ladeira? Você está tentando subir ladeira e aí, de fato, você fica pedalando muito, né? É porque a sua bicicleta de marcha, por exemplo, a sua bicicleta ela tem, sei lá, 21 marchas, né? Você tem aqui, por exemplo, 3 maneiras, 3 engrenagenzinhas. E aí, quando você está subindo uma ladeira, você pedala tanto, que a engrenagem que você pegou aqui foi a menor possível. Ora, você pegou a menor engrenagem para você executar várias oscilações, ter uma frequência maior. Então, quando você sobe a ladeira, você diminui a sua engrenagem. Ao passo que quando você quer ganhar velocidade, você está numa pista, você está numa linha reta, você pega a maior engrenagem, certo? E por que você pega a maior engrenagem? Porque você não pedala tanto. Você mal pedalou e a bicicleta já está andando. Se você mal pedalou e a bicicleta já está andando, então você está pegando a engrenagem maior para que a sua frequência ela seja menor. Tudo bem até aí? Beleza? Então eu tenho essa primeira relação, eu tenho essa e tenho essa. Não posso esquecer a nossa última relaçãozinha. E qual relação seria essa? Que a velocidade angular 1 vezes o raio 1 é igual a velocidade angular 2 vezes o raio 2. Catálogo, como assim? Na parte número 2 da aula de hoje, nós definimos que a velocidade angular e vezes o raio é igual a velocidade linear. Ora, mas se eu tenho essa igualdade, então eu posso igualar isso daqui. Outra coisa que você pode observar, a sua velocidade angular ela é diretamente proporcional à frequência. Então a relação de cima é muito parecida com a relação de baixo. Tudo bem até aí? Até que foi? Primeiro caso, correia e polias dentadas. Todo mundo tranquilo? Segundo caso. O segundo caso é o mais simples possível. É quando você, por exemplo, tem agora aqui, ó, um eixo. Sempre que você tiver um eixo, né, um eixo acoplando, por exemplo, duas engrenagens, se torna muito mais tranquilo para nós. Por que se torna muito mais tranquilo para nós? Porque agora a gente pode analisar a seguinte situação, ó. Repara, quando você pensou nessa catraca aqui, vamos supor que ela fez uma rotação no sentido horário. Essa rotação no sentido horário fez com que a nossa engrenagem também girasse no sentido aqui, ó, horário. E aí, como você tem um eixo, na hora que você mexe esse peão está mexendo esse eixo. Pô, mas o eixo está preso na roda, então a roda também vai girar. Então, consequentemente, você tem exatamente uma velocidade angular 3 aqui. E aí, o que a gente tem que analisar? Sempre que você tem um eixo, já que você está prendendo o peão com a sua catraca, ao girar exatamente o peão, o eixo gira e a catraca gira. Perdão, catraca não, a roda. E aí o que vai acontecer? Essa velocidade angular é igual a essa velocidade angular. Portanto, eu tenho que a velocidade angular da engrenagem 1, da engrenagem 2, que é a nossa catraca, é igual à velocidade angular da nossa rodinha, que é o nosso número 3 ali no caso. Tudo bem? O que vai ser diferente aqui? Ah, galera, o que vai ser diferente? Vai ser exatamente, por exemplo, a velocidade linear. Se eu pensar nessa velocidade linear, eu tenho a velocidade linear 2, que é igual a da correia, que é igual ao da nossa catraca. E eu tenho a velocidade linear 1 aqui, ó, que é maior. Vou chamar isso aqui, ó, botar aqui em cima só para você visualizar isso com calma. Então eu tenho que a velocidade linear 1 é igual a velocidade linear, a velocidade linear 2 é igual a velocidade linear 1. Só que essa velocidade linear 3
ela é maior do que a 2, que é maior do que a 1. Isso é tudo por quê? Porque o raio é maior, certo? Se o raio é maior, repare, velocidade depende do nosso raio, certo? Sendo a velocidade angular a mesma, quanto maior o raio, maior a velocidade angular. Então eu posso garantir para vocês que essa velocidade ela vai ser diretamente proporcional ao nosso raio. Então, portanto, uma primeira relação que nós vamos encontrar seria raio 1, raio 2 é igual a velocidade linear 1 dividido pela velocidade linear 2. Lembrando que a velocidade linear é a velocidade na periferia, tudo bem? Outra coisa que nós podemos concluir facilmente é, se esse cara está preso ao eixo, girou, a roda girou. Então, o tempo para executar uma volta é o mesmo. Então, eu tenho aqui, ó, período 1 é igual ao período 2. Facilmente você consegue enxergar desse jeito. Se esse cara é igual, se isso aqui é só um número, então o t, né, que é o período, é igual para os dois. E por último, podemos concluir que a frequência 1 também é igual à frequência número 2. Na verdade, eu vou trocar aqui, só para não confundir vocês que eu estava falando de 1, né, e 2 aqui, acabei invertendo a situação. Então, nós temos aqui, ó, raio 2, raio 3, velocidade 2, velocidade 3, período 2, período 3, frequência 2, frequência 3. Beleza? Porque eu estou me referindo ao peão e à nossa roda nesse caso. Então, recapitulando, é muito mais fácil quando você tem um eixo. Quando você tem um eixo, a velocidade angular é a mesma, os períodos são iguais e as frequências também são iguais. Da mesma maneira que a gente pode analisar essa equaçãozinha aqui. Raio e velocidade linear são grandezas diretamente proporcionais. Quanto maior o raio, maior vai ser essa velocidade linear. Beleza? Agora, quando você tem uma correia ou polias dentadas, a situação começa a complicar um pouquinho. Mas nada não tão complicado assim. Basta você analisar as suas equações e lembrar que sempre que você tem uma correia ou polias dentadas, a velocidade linear, que é a velocidade na periferia, é a mesma, diferente da angular. A angular não vai ser a mesma, ok? E aí, raio, né, e período são grandezas diretamente proporcionais. Raio e frequência são grandezas inversamente e raio e velocidade angular são grandezas inversamente. Beleza? Galera, espero que isso tenha ajudado vocês, tá? Até a próxima aula. Valeu!